Olha se a gente não tá de volta aqui mais uma vez com o nosso analista geopolítico favorito, Peter Jordan. Tem umas 2 semanas atrás que a gente reagiu a um vídeo que o Peter publicou sobre geopolítica. Vocês gostaram bastante, eu entrei com alguns comentários, a gente vai fazer a mesma coisa de novo. Ele acabou de publicar um vídeo, tem 12 horas que ele publicou a guerra do petróleo que vai mudar o mundo. No começo ele vai falar sobre petróleo, mas depois ele vai entrar no assunto que interessa pra gente, que são os pares de moeda, enfim, Forex e tudo mais. Vamos assistir esse vídeo junto aqui. Já comecei a assistir, aí eu voltei pra assistir com vocês. Fala pessoal, tudo bem? Peter aqui. Bom, hoje a gente vai desmontar a narrativa oficial sobre a guerra entre os Estados Unidos e Irã. Porque aquilo que passa no jornal, tipo, é a ponta do iceberg. Vocês têm acompanhado aqui o que eu tenho trazido pra vocês. Já faço análise geopolíticas, análise também geopolíticas com economia. Lembrando que é uma coisa que eu venho falando constantemente, né? Ó, não se deixe levar por tudo que você vai ver na mídia, porque geralmente aquilo que você vai ver na mídia, noticiários, manchetes, sites, blogs, enfim, são informações apenas para massa de manobra. Pense que o que você tá lendo é porque eles querem que você leia isso, né? De maneira fácil, pra todo mundo entender. A parte de baixo desse iceberg, que ninguém tá querendo mostrar, é uma guerra de moeda. E essa guerra tá acontecendo, ó, faz décadas. O Irã é só o alvo da vez, é isso. Agora, por que isso importa pra você, brasileiro, tentando construir patrimônio dentro de um país de moeda fraca? Importa porque todo o sistema financeiro mundial, incluindo o preço do dólar, que você vê no app do banco, depende diretamente do resultado dessa briga que tá acontecendo agora. Se o dólar perde essa batalha, seu dinheiro em real perde mais valor. Se ganhar, o jogo continua do jeito que a gente conhece, né? Por mais 10, 20 anos. Mas independente do lado que vencer, quem tá preparado lucra, ok? Quem tá no piloto automático paga a conta. Mas já comenta aqui embaixo uma coisa. Se a gente parar pra pensar que guerra é, na grande maioria dos casos, ok? Sobre moeda e não sobre ideologia. Quero ler a resposta de vocês nos comentários. Manda ver. Bom, galera, pra entender o tamanho dessa guerra, a gente precisa voltar lá pra 1940. Concordo. Bretton Woods. Os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial como a maior potência econômica do planeta, com mais 70% das reservas de ouro do mundo. Nesse acordo, ficou decidido que o dólar seria lastreado em ouro e todas as outras moedas seriam lastreadas no dólar. Funcionou por uns 27 anos. Só que os Estados Unidos eles começaram a imprimir mais dólar do que ouro tinham pra sustentar, entende? Aí em 1971 a coisa ficou insustentável. Você imagina, você detém a moeda que manda no mundo. É óbvio que você vai... Você tem a chave que liga e desliga a máquina, né? Se você parar pra pensar. Nixon fez o que ficou conhecido como Nixon Shock. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculator. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. Acabou com o lastro em ouro. Dólar virou uma moeda fiduciária, sustentada só pela confiança, né? Nós do mundo acreditamos muito em dólar. Dólar Foi nesse mesmo período que começou o mercado Forex, né? Não sei se você sabe, mas só para fazer uma linha do tempo aqui, como ele comentou, aqui em 44, quando acabou a guerra, o dólar ele começou a ser pareado com o ouro. Então, vou colocar aqui Gold. Tá? E aí, quando foi mais ou menos no início da década de 70, esse acordo, que era o acordo de Bretton Woods, ele terminou. E aí, as moedas fiduciárias dos outros países começaram a ser pareadas com o dólar. Então foi quando nós tivemos aqui, por exemplo, vou dar um exemplo, não era euro na época ainda, obviamente, em 1970 não existiu o euro iniciou nos anos 2000, mas só para você entender, né? Então eu tenho aqui o euro USD, eu tenho o USD, por exemplo, BRL. Então essas paridades, que inclusive é o que a gente opera, foi fruto do término desse acordo aqui que ele comentou em de 1944. Né? Inclusive, nesse exato momento, olha, o SDBRL, aqui na corretora onde eu opero, onde eu tenho... Ó, se você opera no lugar onde no mínimo, você tem alguma dúvida se a sua ordem está indo ao mercado ou não, eu opero no lugar onde eu tenho 100% de garantia que as minhas ordens estão indo ao mercado. Se você quiser saber mais informações, tem o link na descrição desse vídeo. Você pode abrir uma conta de graça, não paga nada para isso, mas lembrando que você é livre para você operar onde você quiser, tá? Eu opero já há 3 anos aqui, nunca tive problema e estou muito satisfeito. E aí, por exemplo, nesse momento aqui, a cotação está 5,3, mas quando você procura no Google a cotação do dólar real, do último fechamento, está 4,98. Isso muito por conta do BRL, do real, a moeda real brasileira ser uma moeda exótica e ter essa diferença quando você procura em servidores diferentes, no caso. era muito forte, entende? Então agora nesse ponto começa a jogada de mestre. Presta atenção, Nixon e Henry Kissinger foram até a Arábia Saudita e fecharam um acordo que moldou a economia mundial pelos 50 anos seguintes. Os Estados Unidos garantiriam proteção militar para a família real saudita. Em troca, a Arábia venderia todo o petróleo dela exclusivamente em dólar. E não só isso, os dólares gerados pela venda de petróleo seriam reinvestidos em títulos do Tesouro Americano. Esse é o petrodólar. Segundo Você entendeu o que ele acabou de falar? Vou só recapitular bem rapidinho aqui. Nesse mesmo período que o mercado Forex começou, que foi ali no início da década de 70, a parte ali dos Emirados Árabes já era um dos maiores produtores de petróleo, e aí os Estados Unidos garantiu segurança em troca de toda comercialização de petróleo fosse feita com a moeda USD, com o dólar americano, né? Muito sagaz, Nixon.
Muito sagaz, muito sagaz. Reportagem da Fortune de abril de 2026, agora, acabou de acontecer. Esse acordo foi o que conectou toda a economia global ao dólar por 5 décadas. Tipo, pensa na... E olha só, voltando aqui rapidinho, há 2 anos a Arábia Saudita cancelou discretamente o acordo do petrodólar, que era esse acordo que toda movimentação, toda venda, toda comercialização deveria ser feita com dólar, né? Abril de 2026, agora, acabou de acontecer. Esse acordo foi o que conectou toda a economia global ao dólar por 5 décadas. Tipo, pensa na engenhosidade disso, galera. Todo país do mundo precisa de petróleo. Pra comprar petróleo, precisa de dólar, né? Porque eles só vendem dólar, Arábia Saudita. Pra ter dólar, ou você exporta pros Estados Unidos, ou você compra dólar no mercado. Percebe? Todo mundo quer ter dólar pra comprar petróleo. Só quem tem dólar pra passar pra esses países todos é os Estados Unidos. Resultado, demanda global infinita pela moeda americana. Os Estados Unidos conseguiram financiar déficit atrás de déficit, porque o mundo inteiro é obrigado a segurar dólar na reserva. Todos os países precisam ter um cofrinho com dólar. Cofrão, né? Com dólar. Dólar pra caramba. Porque sabem que tudo no mundo se precisa de dólar. Hoje a dívida americana tem cerca de 39 trilhões de dólares, né? Segundo dados aí do... Imagina, 39 trilhões de dólares, eles têm a chave para fabricar mais moeda a hora que eles quiserem, né? Tesouro americano. Qualquer outro país com esse nível de endividamento já tinha quebrado. Não tinha como sustentar. Faliu. Os Estados Unidos seguram porque a demanda pelo dólar nunca para. Essa é a mágica do... Ó, eu pausei rapidinho o vídeo só para você ter uma noção. A dívida do Brasil hoje, ela é em torno de uns 400 bilhões de dólares. A dos Estados Unidos é 39 trilhões de dólares. Do petrodólar. Esse é o pilar escondido que sustenta o poder americano. Porque enquanto o petróleo for vendido em dólares, que é o que sustenta o petróleo, os países todos que precisam de petróleo vão precisar de dólar, vão precisar de reserva em dólar. Para precisar de dólar, eles precisam vender coisa para os Estados Unidos, exportar coisa dos Estados Unidos para entrar dólar, entende? Ou seja, os Estados Unidos, eu queria pagar tanto, ou você me faz barato, ou eu não compro de você. Então, o que eles fazem? Pô, preciso vender para os Estados Unidos. Ou eles precisam comprar o próprio dólar. Agora presta atenção no padrão que vem a seguir, porque agora a história fica assustadora. Ano 2000, Saddam Hussein anuncia que o Iraque vai começar a vender petróleo em ouro, dentro do programa Oil for Food da ONU. 3 anos depois, em 2003, os Estados Unidos invadem o Iraque, derrubam o Saddam e logo em seguida as vendas do petróleo iraquiano voltam a ser feitas em dólar. Coincidência? Presta atenção no que eu tô falando. Ó, se você acha que é coincidência, a gente precisa conversar com calma. Vamos lá. Ano 2010, Muammar Gaddafi, na Líbia, ok? Ele começa a articular um dinar de ouro pan-africano para substituir o dólar nas transações de petróleo do continente africano. Em 2011, intervenção militar da OTAN, liderada pelos Estados Unidos, Gaddafi é morto. Projeto do dinar de ouro, enterrado junto com ele. Não tem dinar de ouro nenhum, vai continuar sendo em dólar. Venezuela, Chávez e depois Maduro começaram a comercializar petróleo em yuan e em euro. Sanções americanas pesadas. Em janeiro de 2026, a administração Trump capturou Maduro. Mais um que saiu do jogo. Ah, eles estão mandando drogas para o nosso país. Olha isso. Você viu o padrão? Só um padrão, ok? Parece conspiração, mas é um padrão, ok? Iraque, Líbia, Venezuela. Agora entra o Irã. O Irã faz isso há anos. O padrão é que você não pode negociar com uma moeda, a não ser que seja moeda americana, senão você vai de arraste, né? Segundo reportagem da Fortune, ok? 90% do petróleo exportado pelo Irã vai hoje pra China. E olha o detalhe, né, que é o mais importante. Esse petróleo é vendido em yuan, não é em dólar, ok? Não é em dólar, é na moeda da China. Isso começou a escalar depois que os Estados Unidos reimpuseram sanções pesadas em 2018 e 2019. Desde então, o Irã virou o maior experimento prático de comercialização de petróleo fora do dólar. E o pior cenário possível para os americanos aconteceu. O Irã não quebrou, continuou exportando, continuou faturando, continuou existindo. O que prova, na prática, pra todo mundo, né, que dá pra viver sem dólar, ok? Olha isso. Isso abre um precedente, não abre? Aí teve um evento que pouca gente acompanhou, mas que mudou o jogo todo. Aí, há cerca de 2 anos, mais ou menos, a Arábia Saudita silenciosamente deixou de renovar o acordo do petrodólar com os Estados Unidos. E aí, segundo a reportagem da Fortune, publicada esse mês, olha isso, esse foi o estopim para tudo que tá acontecendo agora. A pedra fundamental do sistema começou a rachar. Porque quando o maior exportador de petróleo do mundo deixa de se comprometer exclusivamente com o dólar, o jogo muda completamente. O maior exportador de petróleo passa de deixar vender com dólar e dá um aviso pro mundo inteiro. Ó, nós estamos vivendo sem dólar. Será que vocês não conseguiram também? Percebe? Agora somos ingredientes, galera. Irã vendendo yuan. A Arábia Saudita afrouxando o compromisso com o dólar. Começando a pensar, tá funcionando sem dólar. Acho que nós podemos continuar a vender sem dólar. Rússia fazendo swap cambial de 150 bilhões de yuan com a China desde a anexação da Crimeia em 2014. China construindo a bolsa de energia em Xangai em 2018 para dar infraestrutura oficial ao petro-yuan. E galera, tudo isso junto ameaça diretamente um pilar que sustenta a economia americana. E não dá pra entender a guerra atual sem enxergar esse contexto. Por isso que a guerra contra o Irã não é uma briga periférica, entende? É existencial para os Estados Unidos, cara. Existencial. Na visão do governo americano, se o Irã continuar viável exportando em yuan, se eles continuarem sobrevivendo financeiramente exportando em yuan, né, pra China, outros países vão seguir o exemplo. Pra que nós temos que comprar petróleo em dólar se tá funcionando em yuan, percebe? Não tem como os Estados Unidos tolerarem isso, não tem como. Entra 2026, Irã começa o ano com os maiores protestos populares desde a Revolução de 1979. Sabe aquela galera saindo na rua lá protestando pra caramba? É porque, porra, é uma ditadura aquele governo, uma bosta aquele governo, né? Milhares de civis mortos na repressão, né? Inclusive são registros internacionais. Não é o que eu tô falando, tá acontecendo lá, né? Os caras realmente matam o povo lá, é absurdo. Aí o Trump responde com a maior mobilização militar americana naquela região desde a invasão do Iraque em 2003. Em 28 de fevereiro, ataque aéreo americano e israelense mata o Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã desde 1989. O filho dele, Mojtaba Khamenei, assume o cargo. Onde tudo começou, né? Um bloqueio naval total nos portos iranianos. E aí entra o movimento mais importante de todos, o Estreito de Hormuz. Vocês estão ouvindo falar nisso. Esse estreito, cara, é o gargalo energético do planeta. Cara, é... Foi exatamente nesse período aqui, ó. Esse ataque foi aqui. Depois o petróleo ele fez toda essa movimentação de alta. Aí esse buraco que você está vendo aqui, que é um gap que aconteceu no início desse mês, foi uma espécie de acordo de paz que durou algumas horas só. E de lá para cá o petróleo ele fez essa movimentação de lateralização. Tem uns 3 dias que está fazendo essa alta, mas o último dia aqui fez um candlezinho vermelho. Isso aqui significa que a guerra não acabou ainda, né?
por onde passa praticamente todo o petróleo do planeta. Segundo a Al Jazeera, antes da guerra, 20% de todo o petróleo e gás natural do mundo passava por ali. É muita coisa, cara. Aí o Irã fechou o estreito em retaliação ao bloqueio americano. Tipo, eles estão ali, cara, controlando tudo. Daqui não vai passar mais ninguém. Os Estados Unidos impuseram o bloqueio naval completo. O preço da gasolina nos Estados Unidos saltou de 3 para mais de 4 dólares por galão. Isso aí acabou de acontecer, né? 4% em poucas semanas, né? Num país onde combustível... Tem alguns dias que isso aconteceu. Porque vocês sabem, cara, aumentou combustível, aumenta tudo. É o pilar da economia. Tudo precisa de transporte. Por isso que aumenta aí, cara, teu docinho na padaria, teu pãozinho, tua cervejinha, aumenta tudo. Porque tudo precisa chegar nos locais com diesel, com gasolina, que precisa de petróleo, entende? Então é isso que tem a ver com você, entende? Quando o preço de interação do barril sobe de forma bruta. E o petróleo não é só combustível, né? Muita coisa, o petróleo é matéria-prima de muita coisa. Sobe, inflação sobe. Segundo dados históricos do IBGE, em ciclos anteriores de choque no petróleo, cada 10% de alta no barril internacional empurra a inflação brasileira entre 0,3% a 0,5% no curto prazo. É pouquinho. Deixa aí pra mim nos comentários se na sua cidade, por exemplo, o preço do combustível já subiu, porque pelo menos as pessoas que eu falo, que eu converso, onde eu moro também, ainda não percebi essa alta do combustível, né? Cara. Mas, tipo, acumula 3 ondas dessa no ano e você tem mais de 1,5% corroendo o teu poder de compra. É muito. Isso num país onde o salário mínimo cresce na casa disso aí. Resumo, você perde poder de compra mesmo sem tirar dinheiro do banco. A inflação tira por você. Ah, Pedro, mas o salário mínimo tá crescendo basicamente só o que o petróleo tá tirando de você. Então você não tá crescendo nada, cara. Você continua pobre. É isso. E eu acho que esse é o momento mais importante pra você que tá assistindo esse vídeo agora. Se o dólar tá em guerra, proteger teu dinheiro em dólar deixa de ser escolha de investidor arrojado. Vira obrigação básica, entende? Só que o brasileiro padrão médio não tem conta nos Estados Unidos, não tem remessa fácil, paga IOF pesado pra mandar dinheiro pra fora, ainda depende de câmbio comercial abusivo. É aquele que bota o dólar lá em cima, entende? O custo de acessar dólar pra pessoa física brasileira via banco tradicional é absurdo. É absurdo, você não tem. É por isso que a gente faz isso através de uma corretora de Forex, que o custo é muito menor, enfim, tem melhores margens, inclusive. O SDC, que é stablecoin oficial emitido pela Circle, é uma fintech regulada nos Estados Unidos. Eu vou passar essa parte agora, porque vai entrar uma propaganda. Vamos lá, continua o raciocínio. A outra proteção histórica em tempo de guerra monetária é o ouro. Segundo o World Gold Council, bancos centrais compraram mais de 1.000 toneladas de ouro em 2024 e mantiveram o maior ritmo consecutivo de compras da história moderna. Mas quem mais está comprando, Peter? China, Rússia, Turquia, Índia. Exatamente os mesmos. E eu tenho alguns amigos que estão comprando ouro e guardando em casa, o que na minha concepção é maluquice você fazer um negócio desse. Você não vai conseguir comprar pão, supermercado, abastecer o seu carro com uma pedra de ouro, uma moeda de ouro. Não tem liquidez. Então, pra gente, meros mortais, é muito mais fácil você comprar um ETF de ouro, alguma coisa do tipo, do que você comprar o próprio ouro em si, né? Países que querem um sistema monetário fora do dólar, querem parar de depender do dólar. Não é coincidência. Eles estão se preparando para a transição, vai acontecer. Outra chave de ativo que costuma se valorizar. Não, e muito provavelmente eu concordo com o Peter nesse ponto de que o dólar ele vai perder a hegemonia. Não tem, a gente está caminhando para uma direção. Se a gente pegar, por exemplo, aqui o gráfico do Bitcoin, vou colocar aqui no gráfico mensal. E por mais que eu não faça trade no Bitcoin, mas eu acredito muito na tecnologia. A tecnologia é a questão da descentralização, né? Desde outubro do ano passado, a gente vai vendo o Bitcoin fazendo essa movimentação de queda. Mês passado, ele fez essa pequena alta e esse mês ele já está fazendo uma alta mais significativa. Apesar de que não é uma grande alta, mas está fazendo uma alta já um pouquinho mais significativa em relação ao mês anterior. A tecnologia da descentralização, na minha opinião, ela, enfim, já está estabelecida, veio para ficar, tem vários cases de sucesso em relação a isso. Não acredito no Bitcoin como a moeda universal do mundo, por isso que eu não tenho absolutamente nenhum Bitcoin, mas eu acredito na questão da tecnologia. E outros países, eles vão fazer a mesma coisa também. Então, por exemplo, o que 50 anos atrás os Estados Unidos fez de impor que a sua moeda fosse de uso exclusivo global, o contexto era outro. Hoje, com informação, tecnologia, mercados descentralizados, enfim, informação na palma da sua mão através do telefone, de internet, não dá mais para você manter essa espécie de ditadura fiduciária. Muito provavelmente os Estados Unidos vai perder essa hegemonia. Muito provavelmente vai ser a última vez que nós, humanos, vamos ver uma moeda ela ditando a regra. A partir de um certo ponto, eu acredito que isso vai ser mais pulverizado. O ponto não vai ser agora. Talvez não vá ser nem na nossa geração isso. Talvez a gente esteja conversando aqui sobre um assunto e sofrendo por antecipação, porque isso aqui talvez seja daqui a algumas décadas e nós nem estejamos mais aqui, né? Bem, nesse ponto, a partir daqui ele já vai finalizar o vídeo, ele já fez a propaganda dele, então ele já está encaminhando para o final. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Toda segunda-feira a gente faz aqui uma análise de algum vídeo sobre geopolítica, para ver o que está acontecendo no mundo e a gente tomar
a melhor decisão nas nossas operações. Lembrando que você tem que ter muita responsabilidade quando você for operar. Isso não é fácil, não é dinheiro rápido, não é dinheiro garantido. Existe risco, você precisa estudar muito para você mitigar esses riscos. E o nosso maior aliado é o tempo, né? Se existir algum fator garantidor, é que com o tempo a gente consegue melhores resultados. Com muito tempo a gente consegue melhores resultados do que no curto prazo, né? Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Nesse momento o YouTube ele deve estar recomendando 2 vídeos para você assistir. Se você tiver logado na sua conta do Google, só rola a página para baixo, aí você clica no like, deixa o gostei e vê se você está inscrito no canal. Tem muita gente que acompanha o conteúdo aqui e não está inscrito no canal. Obrigado por você ter assistido até o final. Valeu, falou, tamo junto, te conto no próximo vídeo. Fui!